o Extra, o jornal, né, o Extra, elaborou um currículo do Duque de Sussex e levou esse currículo ao Mercadão de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, para saber se alguns dos comerciantes teriam a possibilidade de contratação. Se dependesse da gerente da loja Muvuca, Mônica Rodrigues, de 23 anos, o príncipe não conquistaria uma oportunidade. Ela diz que ele está buscando a independência financeira, acho que depois de casar com uma mulher independente, ficou com vergonha de ser bancado pelo povo. Tá falando aqui, ó, sem contar que o currículo dele não tem nada, que o comércio aproveite. Ele não tem muita experiência mesmo, esse tipo de experiência com o público, né? Tem uma outra experiência, dar tchauzinho, sorrir pra foto e tudo mais. Aí também esse currículo foi repassado para a Associação Brasileira de Recursos Humanos e a presidente da associação diz que no setor hoteleiro ele até encontraria uma vaga, mas isso não seria imediato, não. E ele ia ter que ir subindo na carreira, né? Muito tem que suar, meu amigo. Divertida essa reportagem do Extra. Valeu, Sara Tavares, pela atenção aqui. Por falar em suar, Carla Bigato. Posso mudar a trilha? Muda a trilha, por favor. Porque o seu destaque é muito bom também. Talvez... Anitta. Talvez até Eduardo Barão, em férias, esteja já aproveitando essa nova tecnologia. Tá na capa da Folha de São Paulo de hoje. É um destaque de cantinho aqui, mas muito chamativo. Moda da fita isolante ganha cores e chega a sungas no Rio. Sunga isolante? É, você... machão, né? Moderno, pós-moderno, pós-verdadeiro, seja lá o que for, né? Invejando aquelas moças que tomavam sol com um biquíni de fita isolante, agora você tem a sua opção. E um repórter da Folha fez a experiência. Inclusive, Carla Bigato, não é uma sunga inteira preta, não. Não? Tem aqui, ó. Moda da fita isolante ganha cores, chega às sungas do Rio. Preto tradicional dá lugar a efeito neon. Olha! Utilizado por repórter da Folha em teste no piscinão de Ramos. Tá aqui o Ivan Finotti com uma cara de quem está adorando a experiência. E depois... Eu conheço o Ivan, você jamais imaginaria o Ivan com uma sunga de fita isolante. Ele descrevendo aqui que tem um momento de aplicar e depois um momento de tirar. E aí você, ouvinte, tire as suas próprias conclusões. Quem vai na sunga de fita isolante, manda mensagem pra cá com um joinha. Levantou a mão, Felipe Bueno, foi isso mesmo? Levantei o jornal, não vem não. Tá bom. Felipe, a gente volta mais tarde. Mais tarde. A partir das 11 da manhã no Band News, no meio do dia. Sem sunga de fita isolante por aqui. Beijo pra todo até mundo. Mais tarde. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento Banco Original. Você é original. Esse banco é seu. Você que é empreendedor pode ter suas contas pessoa física e pessoa jurídica em um só aplicativo. É a conta pessoa única do Banco Original. Isso mesmo, PFPJ em um único aplicativo e com um único atendimento. Você abre suas contas direto no celular, sem papelada, sem burocracia. Tudo 100% digital e com tarifa zero até a metade do ano. Abra suas contas. Para você e sua empresa, conta pessoa única. Isso é original. Saiba mais e consulte as condições em original.com.br/pessoa única. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. Agora são 8 da manhã e 21 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar a sua manhã muito bem informado. Você encontra aqui no Band News Manaus. E claro, também não estou sozinho, tem toda uma equipe e Samara Souza aqui também desde cedo comandando.
Muito bom dia, Samara. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvindo coladinho nos 93.7 Band News Manaus está no ar. Hoje, terça-feira, 14 de janeiro de 2020. Vamos juntos com muita informação para você nesta quarta-feira, terça-feira, que mais uma vez um dia que amanhece cinzento, nublado, com chuva em algumas áreas da cidade. Até que ontem o dia foi bem agradável, ó. Achei que ia ser mais quente. Não achei. Ali para a região abafado, mormaço amazônico. Mas o sol que a gente tem visto... Tu mora, né? Onde é que tu mora, maninho? Tem um pouquinho de árvore lá nas proximidades. Morar no meio da floresta? Tem um pouquinho de árvore lá, deu para dar uma amenizada. Tá bom. Deu para tomar um banho de... Ou como faz falta, né? As árvores fazem falta. Com certeza. Deu pra tomar um banho de mangueira, Samara, lá no quintal. Respira, levando um bicho me junto. Show de bola. Convoco você a participar também. Nosso WhatsApp é o 993-519370, 993-519370. Vamos aos destaques de hoje. 9 pessoas são presas durante o primeiro dia de ações desencadeadas pelos órgãos do Sistema de Segurança. Fala Alex Ferreira. Começa nesta segunda-feira em Manaus uma operação policial integrada pelos órgãos de segurança pública do Amazonas. O objetivo é aumentar as ações de repressão ao crime organizado, tráfico de drogas e homicídios. As equipes também atuam em cidades do interior. A Polícia Militar informou que a Operação Catraca será intensificada para coibir os assaltos a ônibus na capital. A ação envolve, além da PM, a Polícia Civil e o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, Amazonas. Servidores e agentes públicos do Estado realizam recadastramento para identificar possíveis cargos fantasmas. Os detalhes com Yasmin Salomão. O recadastramento obrigatório dos mais de 100 mil servidores, aposentados e pensionistas, deve trazer uma economia de 3% a 5% na folha de pagamento do governo do Amazonas. Por mês, a folha de pagamento do governo gira em torno de 400 milhões. Após o recadastramento dos servidores, a economia esperada é de 12 até 20 milhões. Seguem foragidos os garimpeiros de 3 embarcações que atingiram um barco do Exército no último sábado, no interior de Roraima. 2 militares ficaram feridos com choque. Um deles sofreu grave perfuração nas costas com a batida, e está internado em um hospital da capital Boa Vista. O Exército apura a responsabilidade criminal dos garimpeiros envolvidos na agressão. O destaque agora de Brasília. Fala Isabel Mega. O governo quer anunciar na quarta-feira medidas para tentar reduzir os problemas nas filas do INSS. Esse foi um dos assuntos debatidos em uma reunião do ministro Paulo Guedes com os secretários. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, indicou que as soluções pensadas envolvem orçamento e estrutura organizacional. Quarta-feira a gente fala a respeito. A gente está conversando com o ministro e estamos validando as propostas e possibilidades internamente. Desde segunda-feira passada que a gente está trabalhando, porque tudo envolve orçamento, estrutura organizacional. 2020 herdou quase 2 milhões de pedidos pendentes no INSS. Política, com Rosiane Carvalho. Agora são 8h25. Rosiane Carvalho traz os destaques de política. Bom dia, Rose. Oi, Arthur. Bom dia para os ouvintes também. Ouvintes que acompanham a programação tanto no Dial e também no Facebook e agora no YouTube. Rose, só mandar aí queria que você mandasse um abraço para o ouvinte, o Guilherme, lá da Compensa, que ele é seu fã, acompanha você todos os dias. Que bom, Guilherme. Bom dia para todos os ouvintes. Meu primo. Também do Vale da Compensa. Seu primo, que bom. O pai da Thaís também, que agora acompanha a evolução da filha lá, do plano espiritual, mas também era um ouvinte assíduo da rádio, gostava muito de política. A gente fica feliz e se esforça todo dia para trazer informações corretas, honestas, Sim, sem dúvida. Informações jornalísticas para os ouvintes da Band News. Exatamente. A gente começa aqui a nossa coluna de hoje falando que o senador Omar Aziz fez um discurso pró-Wilson Lima, lá no município de Itacoatiara. A gente tem um trecho desse discurso dele. Vamos ouvir agora. E qual é o papel do senador ou dos deputados? Contribuir para que o governador possa viabilizar essas obras importantes. Não é pensar eleitoralmente. Eu vejo algumas pessoas torcendo para o Wilson dar errado. Ora, se o Wilson der errado,
Está errado para o Estado do Amazonas. Não é para ele não, é para o Estado, pessoal. Tá aí o discurso do senador Omar Aziz. Qual a sua análise, Rose, desse discurso? Esse discurso repercutiu bastante ontem, Arthur, e pelo que eu percebi nos meios de comunicação, nos sites, repercutiu no sentido daquela interpretação de indireta política, aquelas sinalizações que geralmente são feitas, né, por políticos. Eu vou só, antes de entrar nesse assunto, falar o que aconteceu ontem lá em Itacoatiara, né? O governador Wilson foi até Itacoatiara, havia alguns deputados estaduais, senador Omar, e representantes da Caixa Econômica Federal. Eles assinaram lá um convênio, um contrato, né, de 219 milhões e 465 mil, algumas frações a mais também, destinado a uma obra, segundo o que o governo divulgou, de primeira etapa de reforma e modernização da rodovia M010, né, que liga Manaus até Itacoatiara. E aí o senador Omar, segundo foi informado lá também, né, e é algo oficial, foi o responsável por essa emenda, né, me parece que o governo tem uma contrapartida de 4,5 milhões, enfim. Eu achei estranho, ainda não consegui entender, mas depois vou procurar entender uma previsão para que essa obra seja concluída em 4 anos, 3 ou 4 anos, né, geralmente há sempre ações até de tribunais de contas, enfim, em relação à demora de obras. Eu não estou ainda adaptada na minha memória de já ter dilargado uma previsão de uma obra tão longa assim, né? Mas depois a gente apura um pouco melhor e traz mais detalhes aqui para os ouvintes. A gente sempre fala aqui, Arthur, que o que é notícia quando a gente aprende na faculdade de uma forma mais simplificada, né? Quando a gente estudou de jornalismo. Então, quando um cachorro morde alguém, não é notícia, porque é algo comum, né? Quando alguém morde um cachorro, uma pessoa morde um cachorro, é o diferente, né? Então, assim, ontem o que repercutiu foi a questão das sinalizações, né? Isso é interessante de observar também nas falas dos políticos, a gente tem sempre que estar atento, mas eu acho interessante o discurso vindo de quem vem e direcionado para quem vai, né? O senador Omar Aziz, aí o ex-governador, né? Alguém que na eleição passada foi rejeitado pelas urnas, né? Te lembra da votação? Já falou isso em alguns momentos aqui. As urnas, ano passado não, em 2018, aquela eleição histórica em que o eleitorado se posicionou, rejeitando em vários locais o que eles consideravam representantes da velha política e elegendo pessoas outsiders, como é o caso do nosso governador atual, né, o governador Wilson Lima, né, um apresentador de TV que virou governador com uma votação histórica. Então, essa fala do senador Omar Aziz em relação a que há pessoas que torcem para que ele não dê certo, que isso é errado, porque o Amazonas é que vai dar errado. É interessante que ao longo de 2019 todinho e até agora, as interpretações de analistas políticos, né, e dos bastidores da política é que se há alguém que se beneficia nesse resultado, se dá errado esse novo, né, essa opção do eleitorado em 2018, são os políticos, e quem espera por isso são os políticos da velha política, os considerados da velha política, os representantes dessa característica, né, da política que foi vista pelo eleitorado em 2018. Então, eu acho que desse discurso o que me chamou a atenção é justamente esse ponto, né? Analistas e pessoas dos bastidores consideram que a grande possibilidade desses da velha política, pelo menos o que eles acham, né, de voltar ao poder, né, por meio dessa vontade do eleitorado, é justamente representantes da nova política mostrarem que não foram capazes, né, de suprir aí as expectativas desse eleitorado. Agora, Rose, a gente muda aqui de assunto para falar que o jornal Folha de São Paulo ele traz a informação que a ONG ACT Promoção da Saúde e a Rede Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada fizeram um texto pedindo ao governo que mantenha a redução dos seus créditos de IPI na Zona Franca de Manaus? É uma amostra aí de como esse jogo em relação aos interesses dos benefícios fiscais concedidos aqui na Zona Franca, eles são fortíssimos, né? Eu acho que em outro momento, quando já houve lá no governo Temer a discussão a respeito da questão do IPI, também quando foi aquela primeira medida, né, que diminuiu o imposto em todo o país e, portanto, alterou, né, as condições que são oferecidas aqui em Manaus, houve aí alguns parlamentares lá no Congresso que já falaram a respeito de como é que vocês estão defendendo incentivos para uma indústria que
eles consideram que é lesiva, né, a saúde das pessoas. Aí começa a fazer esse tipo de análise e fazem comparações, por exemplo, ao que o país fez em relação à indústria de cigarros, né? Enfim, toda uma alteração ao longo do ano e defendem isso. Há ONGs também que atuam nesse sentido aí. Claro, uma leitura muito diversa da gente daqui, do estado do Amazonas, em função dos empregos que são gerados em relação a esse setor, né, de produção de concentrados. Para além disso, aquela preocupação que a gente falou já da bancada sobre o que sinaliza, o que representa a saída de empresas, assim como a Ambev, a Coca-Cola, né, o que ela vai simbolizar, não só para o setor de concentrados, mas para todas as indústrias que estão instaladas e as que poderiam se instalar aqui na Zona Franca de Manaus. Então, o jogo é pesadíssimo. Né? Então, agora a gente tem aí uma ONG aí aparecendo essa coluna de economia da Folha de São Paulo, dizendo contra que o governo não deve voltar a reduzir na verdade, não era reduzir, né? A conta é o contrário, ampliar os créditos de IPI, o imposto de IPI, para poder beneficiar a Zona Franca de Manaus. Sim. E o senador Mazis fez uma manifestação em vídeo sobre o polo de concentrados e disse que falou, inclusive, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A gente tem o trecho desse áudio, vamos acompanhar. Eu acabo de ter uma conversa com o ministro Paulo Guedes. Conversamos demoradamente ao telefone, expliquei a angústia que um setor muito importante da nossa economia está passando nesse momento, que é o setor de concentrados, que gera empregos tanto na cidade de Manaus como no interior do Amazonas. A importância de manter empresas como a Coca-Cola em Manaus e no Brasil. Ele, em 72 horas, ficou de nos dar uma posição. Lembrei a conversa que tivemos há tempos atrás sobre essa questão do IPI, do reconhecimento desse crédito, e eu espero que nos próximas 72 horas possamos ter uma decisão definitiva e acabar com essa insegurança jurídica que as empresas instaladas no Distrito Industrial passam hoje em relação ao não reconhecimento do crédito e também a redução ou o aumento desse IPI sem ter uma conversa técnica com as pessoas que convivem e trabalham no estado do Amazonas. Esse assunto ainda vai repercutir bastante, parece, né, Rosa? Sim, é uma novidade em relação àquela ao não prolongamento, né, daquela medida do governo federal que colocava o imposto em 10%, portanto, aliviava a pressão em relação aos concentrados aqui na Zona Franca de Manaus. Não foi, tinha uma previsão de terminar em dezembro, não foi prorrogada essa medida, esse decreto presidencial, e aí há toda uma movimentação nesse setor. A gente já falava semana passada do levantamento que é feito, né, pela bancada, pelo governo, de que esse setor gera 7 mil empregos diretos e indiretos, em Manaus, Presidente Figueiredo, Maués, enfim. O senador Marazis, que é o coordenador da bancada e preside a Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal, fez esse vídeo falando que falou por telefone com o ministro Paulo Guedes, e ele disse que uma expectativa, uma esperança de resposta em 72 horas, ou seja, 3 dias, né, para o Paulo Guedes se manifestar a respeito de um novo decreto, né, que possa conceder algum benefício a esse polo aqui da Zona Franca de Manaus. Nos bastidores, Arthur, o que eu consegui apurar é que há uma expectativa da classe política, né, desse meio econômico, da indústria, que essa redução, esse imposto sobre IPI não chegue novamente a 10%, né? Mas que possa vir uma resposta do governo federal e que coloque ele em 7%, 8%. Na leitura de alguns técnicos mais ligados ao governo federal, essas indústrias continuam tendo vantagens para se manter aqui no Amazonas, né? Mas você lembra que quando reduziu de 20 para 12, eu acho, ou para 12, mesmo assim a Pepsi saiu, né? De 20 para 10. As pessoas do setor consideram que a Pepsi tinha uma característica diferente da Coca-Cola, da Ambev, das outras indústrias que se mantiveram aqui na Zona Franca de Manaus. Sim. De toda sorte, há um risco, e eu repito, o risco da saída de grandes empresas pode ter aí um recado. Esse é o temor, né, de quem observa e compreende melhor da Zona Franca de Manaus. Um temor que haja um recado aí para o mercado. Para além disso, há um contexto político, né, em relação a essa questão.
quando essas medidas são tratadas dessa maneira, o barco está correndo desta maneira em relação à Zona Franca de Manaus, nesse setor, o governo federal acaba se colocando, eu entendo que não deve ser de forma consciente, mas para esse campo político e eleitoral. Você lembra que o presidente Bolsonaro recebeu quase 70% dos votos em 2018 só na capital do Amazonas. Então ele acaba se colocando como um algoz da Zona Franca de Manaus, foi assim tratado, foi assim percebido ao longo de 2019. E criando uma cadeira para heróis, né? Essa cadeira vaga está sendo, o senador Omar Aziz senta com muita tranquilidade, né? Você observa os vídeos, o protagonismo que ele toma nesse assunto todo, né? Isso é o desenho político que eu vejo dessas medidas aí que são colocadas nesse campo econômico. E, nesse sentido, o poder que ele tem em relação à Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, diretamente ligado aos interesses do Ministério da Economia, dão a ele também essa capacidade de negociar e de sentar nessa cadeira que é criada, né, nesse contexto político por essas ações. Rose, ontem, durante o quadro Exclusiva, que excepcionalmente foi apresentado pela Thaís Gama e o Alex Ferreira, o deputado Bosco Saraiva falou sobre a questão do IPI e o papel da SUFRAMA, né? O político também disse que o partido dele, o Solidariedade, vai ter candidato a prefeito. A gente tem um trechinho do Exclusiva de ontem, a gente vai acompanhar agora, daqui a pouco, quero as suas impressões. Recentemente, o governo federal permitiu redução do IPI do polo de concentrados à Zona Franca de Manaus, né? O que essa redução realmente significa para a indústria, deputado? Olha só, esse é um ato normativo da Presidência da República, ele é um decreto, portanto não passa pelo Congresso Nacional, não é um projeto de lei, é um ato regular normativo da Presidência da República, que influi direto no polo de concentrados da Zona Franca de Manaus. O que se discute no momento é a sobrevivência deste polo com um incentivo somente à base de 4%. Nós tivemos até o final do ano passado, até o dia 31, um incentivo da ordem de 10%. E, portanto, nós tínhamos a esperança, em razão das gestões que toda a bancada fez, juntamente com o corpo técnico, dos organismos representativos da indústria e também setores técnicos do governo do Estado, de que se mantivesse os 10%, no entanto, essa redução foi a 4%, e o que se discute no momento é a possibilidade da sobrevivência deste setor. Eu volto a afirmar que esta é uma ação direta da Presidência da República, que tem reflexos e responsabilidades mais diretas ainda regionalmente por parte da SUFRAMA, e neste caso isenta-se a bancada de senadores e deputados federais do Estado do Amazonas. É exatamente isso. A situação da Zona Franca em Brasília é melhor do que há um ano? O que a gente pode ver? É preciso ainda muita vigilância de todos que estão da bancada do Amazonas por lá? Thaís, o pensamento liberal trazido com a instalação do governo do presidente Jair Bolsonaro, ele é claro com relação aos incentivos de uma forma geral. Ele é contrário a qualquer tipo de incentivo fiscal em qualquer setor da economia nacional. A maior organização não governamental, a organização que existe, a maior ONG que existe para preservar a floresta é o Polo Industrial de Manaus. O Solidariedade terá candidato a prefeito de Manaus, deputado? Terá. Uma das decisões é que o partido terá candidato em todas as capitais. Esta decisão, ela está tomada e nós teremos, portanto, candidato majoritário na cidade de Manaus também, além de chapa completa de vereador. O senhor será candidato? Não, o partido terá candidato. Nós estamos há 4 meses, desde setembro, 5 meses já, num amplo trabalho de filiações. Não só pessoas para concorrer às eleições municipais, que nós temos conversado com muita calma, com muita paciência, explicando a consolidação do partido, o que o partido pensa para o próximo decênio, os próximos 10 anos. Nós fizemos muitas conversas e seguiremos amiudando agora as filiações até o final de março, que é o prazo para as filiações. Portanto, o candidato poderá não ser o deputado Bosco Saraiva, mas o partido terá candidato a prefeito, com certeza. Já tem algum nome desses que já estão filiados? Não me convém
anunciar neste momento as pessoas com as quais eu conversei e com aquelas que eu ainda vou conversar. Eu tenho conversado muito com vários setores. Há nomes já consolidados na política, com quem eu conversei, e há também pessoas novas. Aí, Rose, a fala do deputado Bosco Saraiva sobre eleições e também sobre o IPI. Eu acho assim, o Bosco Saraiva, deputado federal, ele é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço na Câmara dos Deputados. E Arthur é mais um membro da bancada que ocupa um posicionamento estratégico. A bancada do Amazonas é muito reduzida em relação à bancada de outros estados, né? São 8 parlamentares, né? Deputados federais, 3 senadores. No Senado a coisa é mais equiparada, mas em relação a bancadas de outros estados, na Câmara é muito menor. No entanto, os deputados federais ocupam posicionamentos estratégicos, e o Bosco Saraiva é um deles, né, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, né, diretamente relacionados aos interesses econômicos da Zona Franca de Manaus. Para além disso, a gente teve um ano em que alguns parlamentares ficaram em alto relevo, né, no plano nacional e no plano local. Eles conseguiram esse espaço, né? A gente sempre cita aí algumas ações do Marcelo Ramos. Alguns outros parlamentares acabaram não aparecendo tanto. Eu considero que o Bosco Saraiva, dentro dessa repercussão pública da atuação do mandato, ele está nesse grupo, né, dos parlamentares que não tiveram tanta aparições, contato, né, do seu mandato com o público. Isso aí é algo que parlamentares que mais na frente têm problemas, né, para sua reeleição, eles acabam contando isso como algo complicado no exercício do mandato de deputado federal em relação, por exemplo, a deputado estadual, né, porque você exerce o mandato aqui em Manaus, no interior, e acaba tendo contato maior com o eleitorado. Além disso, ele fala aí sobre o solidariedade, é uma leitura que a gente tem feito de vários partidos, né, da lógica aí para tentar fortalecer a legenda de vereadores. Haverá uma alternativa para muitos partidos de lançar um nome, ainda que seja qualquer nome, na disputa para a Prefeitura de Manaus. E há uma perspectiva de eles todos, representantes de vários partidos falando nesse sentido, de que haja realmente um grande número, um número histórico, né, de candidatos a prefeitos este ano aqui de 2020. Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade, só acionar a nossa equipe. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Dos números da economia do Brasil e do mundo ao dinheiro que entra e sai do seu bolso. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. Agora, a gente vai falar do Brasil. Do trabalho que o governo federal está fazendo para melhorar a sua vida, a minha e a de milhões de pessoas aqui no Amazonas. O programa Saúde na Hora é horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. É benefício para mais de 351 mil pessoas. Tem também o Criança Feliz. Eu fico muito satisfeito porque ele estimula o desenvolvimento de crianças a partir dos primeiros anos de vida. Esse programa está ajudando mais de 17 mil crianças e gestantes em todo o estado. É lindo. E a conquista da casa própria? Milhares de famílias têm uma vida mais digna graças à entrega de mais de 2.000 unidades habitacionais. Aqui é Amazonas, é uma vida melhor. Aqui é Brasil. Governo Federal. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Oito horas 46 minutos, 8h46 na capital amazonense, 14 minutinhos para as 9 horas da manhã. A gente segue te mantendo muito bem informado no Band News Manaus desta
terça-feira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa programação. Lembrando que você pode acompanhar as notícias aqui da Band News Difusora FM pelo nosso dial, a nossa frequência 93.7, pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios, pela nossa página no Facebook, tem live lá neste momento rolando, e pelo YouTube. Olha que maravilha. Então não tem desculpa, onde quer que você vá e onde quer que você esteja, siga muito bem informado com a Band News Difusora FM. Cresce o custo médio por metro quadrado da construção civil no Amazonas. De acordo com o Índice Nacional da Construção Civil, divulgado pelo IBGE, o valor chegou a R$ 1.145,08 em dezembro do ano passado. A alta foi de 0,3% comparado a novembro do ano passado, quando o valor estava em pouco menos de R$ 4,00. As reclamações sobre a situação do ramal do Pau Rosa. Os destaques agora com Tawane Costa. Os moradores do Pau Rosa, localizado na BR-174, reclamam da falta de estrutura naquela região. Segundo eles, o serviço de manutenção não segue até toda a sua extensão no quilômetro 24. Com o período de chuvas, as condições das comunidades só pioram. Até o ano letivo das crianças está sendo comprometido por causa dos ônibus que não chegam até as residências dos estudantes. Um adolescente de 17 anos é apreendido suspeito de estuprar e roubar pelo menos 5 mulheres entre os dias 4 e 11 de janeiro deste ano, em Marituba, no interior do Pará. A gente confere agora os detalhes desta notícia ao vivo, direto da redação, com Guilherme Guedes. Segundo a Polícia Civil, em um dos casos, o agressor, com a ajuda de um comparsa, matou uma vítima identificada como Samara Mescouto. O adolescente combinava de se encontrar com as mulheres na BR-316, no centro da cidade de Marituba. Ele se passava por mototáxi, buscava as vítimas e as conduzia para um lugar de mata para praticar os crimes. O adolescente foi localizado pela polícia na própria casa, no município de Marituba, região metropolitana de Belém. Agora a gente fala sobre esporte. O time do Iranduba do Amazonas anuncia a meia baiana Tayana Almeida, mais conhecida como Tai. O reforço chega para suprir uma das posições mais carentes do clube. A atleta de 28 anos soma passagens por times, principalmente no Nordeste, onde defendeu o Vitória e o Ipiranga da Bahia. Em 2020, o Hulk da Amazônia estreia oficialmente no dia 9 de fevereiro contra a Ponte Preta de São Paulo, fora de casa. A primeira partida diante da sua torcida será no dia 12 contra o Santos, em data e horário a serem definidos. Band News. Tempo. Tempo continua nublado e chuva em algumas regiões da capital amazonense. Temperatura oscilando, agora já aumentou 1 grau. 24 graus é a temperatura de momento, estávamos em 23. Sensação térmica também de 24 graus e umidade relativa do ar em 94%. Continua alta. Segundo a Climatempo, o sol deve aparecer, mas entre muitas nuvens, e chove durante o dia e a noite, como está acontecendo neste momento, tempo bastante fechado, principalmente aqui na área central de Manaus. Há 90% de chances de 15 milímetros para esta terça-feira, onde a temperatura máxima deve alcançar a casa hoje dos 32 graus. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Atenção, você motorista que circula na Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro e no sentido zona norte. Trânsito complicado na altura do bairro Jesus Me Deu e Colônia Terra Nova, principalmente ali nas proximidades do Hospital Delfina Aziz. Trânsito complicado, eu não tenho nada aqui no mapeamento que informe alguma ocorrência naquela região, mas o fato é que o trânsito tem 1,5 km de retenção em ambos os sentidos. Já próximo a Constantino Neri, na altura do bairro da Paz, o trânsito também tem alguns pontos de retenção. Na saída da Avenida Desembargador João Machado tem também congestionamento. Fique atento você, motorista, nessa área da cidade. Chama a atenção ainda o veículo que colidiu com a grade de proteção do Terminal de Integração 4 na Avenida Camapuã. O veículo continua no local, o mapeamento Band News Difusora FM mostrando aqui. E foi um acidente que aconteceu ainda no fim da madrugada desta terça-feira, quando o condutor do carro perdeu o controle do veículo e acabou atingindo a grade de proteção
do Terminal de Integração 4, apenas danos materiais, tanto para a Prefeitura quanto para o condutor, e o trânsito ainda um pouco prejudicado nas proximidades do Terminal 4, na Avenida Camapuã. São 8h51. O governo do Amazonas realiza recadastramento de servidores e agentes públicos para identificar possíveis cargos fantasmas. Detalhes com Yasmin Salomão. O recadastramento obrigatório dos mais de 100 mil servidores, aposentados e pensionistas deve trazer uma economia de 3% a 5% na folha de pagamento do governo do Amazonas. O processo de recadastramento voltado para os servidores públicos ativos e inativos começou na segunda-feira, do dia 13 de janeiro, para os mais de 8,6 mil agentes públicos nascidos neste mês. Os agentes e servidores deverão ir a uma agência do Bradesco até o dia 24. Por mês, a folha de pagamento do governo do Amazonas gira em torno de 400 milhões. Após o recadastramento dos servidores, a economia esperada é de 12 até 20 milhões. Segundo a titular da Secretaria de Administração de Gestão do Amazonas, Inês Carolina Simonetti, o recadastramento servirá também para identificar possíveis servidores que ocupam cargos fantasmas. Primeiramente, nós queremos atender essa exigência do E-Social, mas também identificar possíveis funcionários que não existam ou que não estejam trabalhando ou que estejam realmente com os dados cadastrais desatualizados. De acordo com o presidente da Fundação Amazonprev, André Luiz Ogarbe, aposentados e pensionistas vinculados à fundação deverão seguir um novo padrão. Hoje nós temos um padrão, uma uniformização desse recadastramento. Então os aposentados e pensionistas não procuram mais a SEDUC no interior e nem mais a sede da Amazonprev na capital. O servidor que estiver no exterior terá que fazer o recadastramento por meio de atestado de vida e enviar para o órgão a qual é vinculado por correspondência postal. Eles deverão encaminhar também uma série de documentos descritos no decreto. E atenção aos inativos e pensionistas que não estiverem em Manaus deverão preencher um formulário com reconhecimento de firma em cartório e enviar à Fundação Amazonprev. O agente público que perder o prazo deverá procurar o setor de recursos humanos a qual está vinculado. Vale lembrar que a Prefeitura de Manaus também começou esse recadastramento ontem para os nascidos no mês de janeiro, também nas agências bancárias do Bradesco. Então, os agentes públicos do governo do estado e da Prefeitura de Manaus nascidos no mês de janeiro, devem procurar as agências bancárias do Bradesco para fazer esse recadastramento, sob pena de perder o salário do próximo mês. Exatamente. Então, é bom não dormir no ponto. E a lista completa dos documentos está disponível no endereço eletrônico recadastramento-obrigatório, cead.am.gov.br/recadastramento-obrigatório. A gente recebe aqui nesse momento a participação do nosso ouvinte, o Cássio Júnior. Ele mandou mensagem de texto falando da falta d'água no bairro dele. Bom dia, amigos da Band News. Queria fazer uma reclamação sobre a empresa Águas de Manaus, pois o bairro do Coroado 1 está a semana toda sem abastecimento de água. Acho que ele já conta com a semana passada, entrando nessa semana sem o abastecimento de água. A empresa não dá nenhum esclarecimento para a comunidade. Fica aqui o meu repúdio, Cássio Júnior. Cássio, a gente já está entrando em contato com a empresa Águas de Manaus para saber o que é que está acontecendo no Coroado 1, que está faltando água por aí. Deve ser um aperreio, hein, gente? Ficar sem água não é fácil. Ficar sem água, energia, é o mínimo que a gente pede diante de tantos impostos que a gente paga nesse país. Cássio, a gente já está buscando uma resposta com a empresa. Agora são 8h55. Briga de facções criminosas no início desse ano faz a polícia reforçar a segurança no estado. A reportagem é de Alex Ferreira. Uma operação para intensificar e combater crimes é iniciada em Manaus. A ação, que começou nesta segunda-feira, tem como objetivo aumentar as ações de repressão ao crime organizado, tráfico de drogas e homicídios. Segundo o secretário de Segurança, Coronel Luiz Marbonats, as mortes registradas neste início de ano são em decorrência da briga de facções pelos pontos de vendas de drogas. Quando começamos a apertar o tráfico, ele migra para o outro lado. Só nesses primeiros dias do ano foi mais de 1 tonelada de drogas.
Isso aí refletiu no tráfico e eles estão buscando brigar por esses pequenos espaços que ainda estão sobrando. As equipes policiais também atuam em cidades do interior, como afirma o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte. Nós temos tropas especializadas enviadas para o interior do estado. Existe operação em quase todos os municípios. Nós temos a Rocanha Força Tática no município de Quari, Tefé, Tabatinga. Nós receberam o efetivo da 2ª Malha, que é para ajudar o efetivo da cidade lá. A PM diz que também será reforçada a Operação Catraca para evitar os assaltos a ônibus em Manaus. O responsável pelo Comando de Policiamento Metropolitano, Coronel Luiz Saunier, fala sobre a atuação das equipes. São 30 pontos de sicões. Todas as zonas de Manaus estão sendo operadas com os comandantes de sicões. O Novo Aleixo é um dos pontos onde a estatística nos diz que o número de homicídios está maior. E nos demais pontos da cidade. O colunista de Segurança Pública da Band News Difusora, Mauro Espósito, destaca a importância de reprimir a criminalidade. Temos que ter uma continuidade nas ações de repressão. Se nós formos verificar esses homicídios que ocorrem, nós estamos perdendo muitos jovens, muita capacidade de trabalho. Logo nas primeiras horas, 9 infratores foram presos. A operação envolve a Polícia Militar, Polícia Civil e Departamento Estadual de Trânsito Detran Amazonas, com barreiras de fiscalização e patrulhas em regiões consideradas áreas vermelhas. Bom dia a todos da Band News FM, a melhor rádio do mundo. Eu aqui, o André, do Jesus Me Deu, na escuta do programa sempre, nessa rádio maravilhosa. Obrigado pela companhia e um bom dia a todos. Ah, meu bem, melhor rádio do mundo. Do mundo. Espirro, não é de Manaus nem do Amazonas. André, um forte abraço a você e a todos aí do Jesus Me Deu acompanhando a nossa programação. Deixa eu aproveitar e mandar um forte abraço à dona Rizomar Souza, que também está na companhia da Band News Difusora FM no Band News Manaus. Dona Rizomar, forte abraço, beijo grande. 8h58. Só fazer um registro aqui, estou acompanhando aqui no mapeamento, a Avenida Constantino Nery continua com forte retenção, hein? No sentido centro da cidade, desde cedo, ali na altura da construção daquele viaduto, vem ali desde a Torquato Tapajós, já até falei há pouco da Torquato Tapajós, na altura do bairro da Paz, para quem segue em direção ao centro da cidade, e agora está aparecendo uma ocorrência na Torquato, bem próxima ali ao Santos Dumont, bairro da Paz, no sentido centro. Atenção você, motorista nessa região. Tem uma ocorrência de trânsito também na rua Cacilda Pedrosa. Quem vem da Redenção, do Ajuricaba em direção à Estrada dos... Aliás, quem vai, né, no sentido centro-bairro. Então, atenção, condutor, passando a aldeia SOS, na rua Cacilda Pedrosa. Essa ocorrência de trânsito, possivelmente um acidente. Então, muita atenção, condutor, nesta área da cidade. Na Ponta do Lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, quais aplicações financeiras e em que hipóteses não pagam imposto de renda? Sensacional, Felipe Bueno. Existem, sim, aplicações que não pagam imposto de renda, né? São os CRAs, os CRIs, LCAs, LCIs, LHs, fundos de investimento financeiro, ações e até ouro. Pera aí que isso é importante para a sua felicidade, para a sua prosperidade como investidor. Então eu quero repetir aqui que existem aplicações financeiras que não pagam imposto de renda, que são os CRAs, certificados de recebíveis agrícolas, que são os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, que são as LCAs, letras de crédito do agronegócio, as LCIs, letras de crédito imobiliário, que são as letras hipotecárias, LH, são os fundos de investimento imobiliário e até mesmo as ações e ouro, né? Nós temos que entender o seguinte: a caderneta de poupança não paga imposto de renda, mas ela põe muito pouco dinheirinho no nosso bolso, né? A caderneta de poupança está pagando hoje em torno de 4,50% ao ano, 0,37%, 38%, 36% ao mês, é muito pouca coisa. Então, quando a gente já pensa numa LCA, numa LCI, numa LH, né? Essas siglas aí das letras de crédito, a gente já está falando em letras que pagam um pouco melhor e não recolhem imposto de renda. E são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito até o limite de R$250 mil por instituição financeira, e o aplicador pode usar isso 4 vezes para ele, protegendo até 1 milhão de investimentos que ele tenha nas LCAs, LCIs e letras hipotecárias. Parecido, pagando um pouco melhor, tem os CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Tem os CRAs, os Certificados de Recebíveis do Agronegócio, né, que são investimentos de renda fixa, né, que instituições securitizadoras emitem
e pagam melhor do que LCAs e LCIs, só que não são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então tem que ver qual é a entidade que emitiu esses certificados, tá? Nós temos fundos de investimento imobiliário, uma boa pedida para quem gosta de imóveis, e a venda de ações e de ouro até o limite de R$20 mil por mês, você pode ter o lucro que teve, não vai pagar imposto de renda, 100% isento de imposto de renda de vendas de até R$20 mil de ações e ouro. Uma boa para você que quer prosperidade radical. Prosperidade radical na sua vida financeira, cuja fórmula você sabe que nós temos aqui, que é fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração. Vamos prosperar e vamos partilhar. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Dos rumos do país à qualidade de vida onde você mora. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. Agora, a gente vai falar do Brasil. Do trabalho que o governo federal está fazendo para melhorar a sua vida, a minha e a de milhões de pessoas aqui no Amazonas. O programa Saúde na Hora é horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. É benefício para mais de 351 mil pessoas. Tem também o Criança Feliz. Eu fico muito satisfeito porque ele estimula o desenvolvimento de crianças a partir dos primeiros anos de vida. Esse programa está ajudando mais de 17 mil crianças e gestantes em todo o estado. É lindo. E a conquista da casa própria? Milhares de famílias têm uma vida mais digna graças à entrega de mais de 2.000 unidades habitacionais. Aqui é Amazonas, é uma vida melhor. Aqui é Brasil. Governo Federal. Você ouve Band News Manaus. Agora são 9h03 na capital amazonense. Vamos seguindo atualizando as informações do seu noticiário. As vendas de artesanato chegam a mais de R$1.300.000 no estado em 2019. O valor registrado no ano passado foi um crescimento de 44% nas vendas de produtos artesanais em relação a 2018, de acordo com dados da gerência do Departamento de Artesanato do Estado. No período, o programa de artesanato cadastrou 412 empreendedores, o que representa um aumento de 136% comparado ao mês anterior, quando foram cadastrados apenas 174 artesãos. Mais de R$100 mil devem ser sorteados na campanha Nota Fiscal Amazonense, promovida pela Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz. 300 mil participantes com 48 milhões de bilhetes eletrônicos gerados automaticamente participam do sorteio que acontece amanhã. Os nomes dos sortudos serão divulgados durante transmissão nas redes sociais da Secretaria. Um bebê de 13 dias de vida morre com sinais de estupro e o pai é o suspeito de cometer o abuso. O caso aconteceu no município de Santana do Araguaia, no sul do Pará. De acordo com a polícia, o pai biológico da criança levou o recém-nascido ao hospital e a polícia militar foi acionada, pois apresentava atitudes suspeitas. O pai foi preso em flagrante. Lembrando que esse é o segundo caso, né? Na semana passada, no Pará, no mesmo estado, teve uma criança de pouco mais de 1 ano de idade em que morreu e tinha ali sinais de estupro também. O pai e a mãe foram presos e continuam, de acordo com informações da polícia. Informações agora com Alessandro de Lorenzo. O primeiro-ministro do Canadá afirma que as vítimas do avião ucraniano abatido pelo governo do Irã ainda estariam vivas se a recente escalada de tensões na região não tivesse acontecido. Justin Trudeau ainda disse que não recebeu um aviso dos Estados Unidos sobre a operação que matou Qassem Soleimani, um dos principais militares iranianos, e que motivou a resposta do Irã. Os Estados Unidos fazem suas determinações. Tentamos trabalhar como comunidade internacional
internacional em grandes questões, mas às vezes os países agem sem informar seus aliados. Segundo Trudeau, o procedimento de traslado dos corpos das vítimas canadenses de volta para o país pode durar meses. O governo do Irã admitiu que derrubou o avião por engano na semana passada. Todas as 176 pessoas a bordo da aeronave morreram. Pensa Manaus. Segurança. Com Mauro Espósito. Agora são 9h06. Hoje no Pensa Manaus Segurança, a gente vai falar sobre o número de mortes registradas só nas 2 primeiras semanas de 2020. Conosco ao telefone, o especialista em segurança pública, Mauro Espósito. Doutor Mauro, seja bem-vindo à programação. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Bom dia a todos. Doutor Mauro, só na primeira semana foram mais de 35 pessoas mortas. O número representa 48% do total de homicídios de todo o mês de janeiro de 2019, quando foram registradas 73 mortes, segundo a Secretaria de Segurança Pública, né? O IML informou aí que as mortes levantadas são referentes a casos de homicídio, latrocínio ou lesão corporal seguida de morte. E a gente tem aí registro que nessa segunda semana já superam 50 o número de mortes. O que o senhor acha que pode ter gerado esse alto índice de mortes na capital, principalmente nesse início de ano? Bom, veja, todo início de ano é início de acomodação. E o que nós sabemos já, isso é um fato corrente, né? É que as facções que estão sediadas na capital do Amazonas estão em guerra. E essa é a principal razão: domínio das áreas para o tráfico. Agora, doutor Mauro, a Secretaria de Segurança Pública está deflagrando a operação desde ontem para intensificar o combate a esses crimes em Manaus. Pelo menos 9 pessoas já foram presas durante essa operação, mas pessoas que não têm a ver com esses crimes que aconteceram, mas de qualquer forma estão aí circulando na cidade, e com essas operações pontuais nas principais ruas e avenidas de todas as regiões da cidade, é muito bom tirá-las de circulação. Isso retoma a sensação de segurança, doutor Mauro? Veja, em parte sim, né? Principalmente porque quando a população vê a polícia na rua, se sente mais segura. Mas um fato tem que ser colocado às claras. Quando se trata de execução, o indivíduo sai de casa determinado a cometer aquele crime. Então, se passar um carro da polícia, ele não vai cometer naquele momento, mas vai cometer no dia seguinte, né? Então, já é uma ação pré-determinada, é um fato contínuo. Então, essa guerra de facções, enquanto nós não tivermos o corte da economia do narcotráfico, vai seguir. E o que a gente percebe é que tem uma terceira zona que tem entrado aí no foco da segurança pública, né? No caso, a Zona Sul de Manaus, né? E ela tem se destacado de outras zonas já conhecidas em relação à criminalidade, né? Como a Zona Leste, a Zona Norte. O que tem feito essa criminalidade que atingisse esse patamar de violência na Zona Sul, doutor Mauro? É justamente a área que está sendo em disputa, né? A gente sabe desde o começo que a área do Mauazinho, aquela região, sempre foi uma área de disputa, né? E agora estão querendo consolidar o poder lá dentro. Aí é guerra mesmo, não? Triste isso. E mesmo a operação sendo em Manaus, o interior do estado também precisa de alguma ação emergencial. A criminalidade no interior também tem aumentado, né, doutor Mauro? Ah, não tenha dúvida. O nosso interior está violento demais, né? Aquilo que era um mar de tranquilidade virou agora uma situação muito constrangedora. E tudo por causa do quê? Por causa do tráfico de drogas. Em menos de uma semana,
naquela região de Coari, já foram presos pelo menos uns 3 ou 4 embarcações de piratas. Tá? É uma situação muito ruim. A gente tem visto também, doutor Mauro, o senhor que presta essas consultorias no interior do estado, essa criminalidade migrando também para essa parte ambiental. Por exemplo, a gente teve aí um número absurdo de apreensões de madeira nesses últimos dias. Esse também é um ponto que deve ser observado pelos órgãos de segurança e também de meio ambiente, né? Não tenha dúvida quanto a isso. Veja, o crime organizado se faz presente naquilo que dá dinheiro, né? E a exploração ambiental é uma das formas mais rápidas de se obter dinheiro, atuando pela forma ilícita. A gente é uma constante verificar grupos organizados invadindo áreas produtivas, invadindo reservas, para o quê? Retirar madeira. Antigamente era um ou outro que fazia isso. Agora não, agora são grupos, né? Totalmente organizados, com missões diferentes, para tentar obter esse lucro ilícito. Eu achei interessante o que o secretário de Segurança Pública, doutor Luiz Mar Bonates, falou na matéria do Alex Ferreira, dizendo que essa apreensão de drogas, que também acontece constantemente na capital e no interior do estado, também é um dos motivos dessa guerra do tráfico também aqui na capital? Veja, pode ser, né? Mas nós temos que verificar que o fluxo de drogas, principalmente no começo do ano, para servir as outras capitais do país em face ao carnaval, né, aumenta muito. E as disputas de outras áreas, vamos dizer, do nordeste do país, vêm refletir em Manaus. Sim. Agora, doutor Mauro, nosso ouvinte aqui não se identificou, o final de telefone 8492, ele dizendo aqui essas fiscalizações que estão acontecendo, essas operações, ele botou fiscalização, mas eu coloco aqui essas operações que estão acontecendo por parte da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, ocupando as ruas da capital, podem não chegar no momento exato da execução, mas podem desarmar essas pessoas que estão indo cometer algum tipo de crime. De qualquer forma, é benéfico, né? Não resta dúvida quanto a isso. É importante demais a presença da polícia nas ruas, para inibir o marginal e dar uma sensação de segurança para a população. Tomara que continue, né, doutor Mauro, para a gente realmente continuar com essa sensação de segurança. Não, precisamos ter fé que isso vai seguir. A gente conversou aqui no Pensa Manaus Segurança com o nosso colunista e especialista nessa área, doutor Mauro Espósito. Doutor, muito obrigado pela participação. Semana que vem estaremos juntos aqui com outra informação, com outro tema também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agora em Manaus, 9h15, 9h15, na capital amazonense, mais de 200 milhões de reais devem ser investidos na infraestrutura da rodovia M10, no Amazonas. A produção é de Gabriele Moura, com locução de Guilherme Guedes. A rodovia AM10, que liga Manaus a Itacoatiara, será reformada e modernizada para atender a população que trafega entre os municípios. O valor para investimentos de infraestrutura e mobilidade é de 219 milhões de reais, proveniente do Ministério de Desenvolvimento Regional, para a primeira etapa de reforma e modernização da rodovia. O dinheiro é fruto de um empréstimo do governo do Amazonas à Caixa Econômica Federal. O prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto, diz que as melhorias na infraestrutura da AM10 já era solicitada há tempos e vai ampliar a mobilidade dos moradores. Nós temos
a melhor localização geográfica dos municípios da região metropolitana de Manaus. E, portanto, recebo como um belíssimo presente da revitalização da nossa M010. Bem como para os nossos ramais que estão necessitando de aporte financeiro e de recuperação. A rodovia estava sendo construída desde 2014. O governador do Amazonas, Wilson Lima, diz que está priorizando as melhorias de infraestrutura no interior do estado. Porque por muito tempo eu acompanho o sofrimento do povo do estado do Amazonas, sobretudo daquele cidadão que está no interior, que nem sempre tem os serviços que são disponibilizados na capital. Eu determinei a retomada das obras em 50 municípios, independente de questão política. A M10 liga Manaus aos municípios de Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Itapiranga e Silves. O contrato de modernização da rodovia prevê contrapartida do governo do estado no valor de 4 milhões de reais. Olá, Samara, sou Janilson Araújo. Aqui no Japim a chuva já começou. Sou motorista de ônibus aqui da empresa Via Verde. Um abraço, estou ligado no teu programa. Tá, meu amor. Jamilson, forte abraço a toda a categoria dos rodoviários acompanhando, se mantendo muito bem informado na medida do possível, aí entre um itinerário e outro, escutando a Band News Difusora FM, até mesmo dentro do ônibus, nos dando uma carona e mantendo todos os usuários do transporte coletivo também bem informados. A gente sempre fala aqui bastante, né? Atende às demandas dos motoristas de ônibus, né? Inclusive qualquer reclamação, qualquer informação em relação ao transporte coletivo, podem enviar as suas mensagens através do nosso WhatsApp, o 993519370. A gente ouve os motoristas, ouve a população também e a gente faz acontecer aqui, busca uma resposta para trazer aos nossos ouvintes que acompanham a nossa programação. E ele diz que começa a chover lá no Japim. Por aqui o sol começa a aparecer, temperatura ainda de 24 graus, com sensação térmica também de 24 graus e a umidade relativa do ar marcando aqui 94%. Sua viagem, com Ricardo Freire. Viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo, bem-vindo à primeira temporada de perguntas e respostas do Sua Viagem dos anos 20. Mande sua dúvida de viagem para suaviagem@bandnewsfm.com.br que eu tenho até o fim da semana que vem para pescar e responder no ar. Hoje eu vou viajar na viagem do César, de Niterói, ouvinte da Band News FM Rio de Janeiro. Agora, em fevereiro, ele vai com a excelentíssima e 2 filhotes para a Cidade do Cabo, a bela Cidade do Cabo, na África do Sul. Eles vão ficar hospedados na casa de amigos. Ele quer saber se precisa comprar antecipadamente os passeios que vai fazer por lá. Esse IOF perverso de 6,38% empurra o brasileiro para tomar as piores decisões na área de câmbio. Por causa desse IOF, o brasileiro sai para viajar pelo mundo com bolos de dinheiro, que é coisa hoje em dia que só quem não pode provar a origem do dinheiro faz. É inseguro e pouco prático. Além disso, esse IOF empurra o brasileiro a comprar moedas fracas aqui no Brasil, achando que está fazendo um bom negócio por causa do IOF baixinho de 1,1%. Só que a cotação dessas moedas fracas, que a gente olha e acha, olha que baratinho, na verdade está super valorizada. Se você quer viajar para a África do Sul com dinheiro vivo, leve dólares. Também não adianta levar reais, porque o nosso real é uma moeda fraca também e é bem desvalorizada fora do Cone Sul. O que eu indico é que você faça um cartão pré-pago em dólar, que não é sujeito à variação cambial, e que lá na África do Sul vai converter seus saques e pagamentos em rands pela melhor cotação possível do dólar por rand. Uma cotação melhor do que a das casas de câmbio e que em muitos casos pode fazer o seu dinheiro render mais do que nas casas de câmbio, mesmo com o IOF de 6,38%. Quanto à compra de ingressos com antecedência, eu concordo com o seu argumento da meteorologia. Realmente não vale a pena comprar uma subida à montanha da mesa num dia feio. Mas o passeio a Robben Island, que é a ilha-prisão onde ficou Nelson Mandela, precisa sim ser feita com antecedência ou você não vai conseguir ingresso. Vai por mim, viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Uma dica de show.
de teatro, de livro, de filme. No cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. Agora, a gente vai falar do Brasil. Do trabalho que o governo federal está fazendo para melhorar a sua vida, a minha e a de milhões de pessoas aqui no Amazonas. O programa Saúde na Hora é horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. É benefício para mais de 351 mil pessoas. Tem também o Criança Feliz. Eu fico muito satisfeito porque ele estimula o desenvolvimento de crianças a partir dos primeiros anos de vida. Esse programa está ajudando mais de 17 mil crianças e gestantes em todo o estado. É lindo. E a conquista da casa própria? Milhares de famílias têm uma vida mais digna graças à entrega de mais de 2.000 unidades habitacionais. Aqui é Amazonas, é uma vida melhor. Aqui é Brasil. Governo Federal. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. São 9h22. Um caminhão contendo aproximadamente 6 metros cúbicos de madeira serrada tipo tábua é apreendido pelo Batalhão de Policiamento Ambiental. O responsável pela carga não apresentou nenhuma documentação ambiental a respeito da carga transportada. O motorista do veículo foi detido e encaminhado para a Delegacia Especializada em Meio Ambiente, ADEMA, para procedimentos legais. Quase 700 animais são resgatados em 2019 pelo IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Os dados são da Gerência de Fauna do órgão. Entre as principais espécies resgatadas estão jiboia, iguana, mucura e aves em geral. É aprovado o plano operacional ao Ministério da Cidadania que garante para 2020 recursos que somam quase R$2 milhões para o programa de aquisição de alimentos do estado do Amapá. Com os valores assegurados, os mais de 400 produtores rurais da região poderão ser beneficiados. Alessandro de Lourenço está chegando com mais informações. O governo da Venezuela classifica a decisão dos Estados Unidos de impor novas sanções contra o presidente da Assembleia Nacional, Luiz Parra, e outros 6 deputados do país como prejudiciais à democracia. Segundo o regime de Nicolás Maduro, o objetivo dos norte-americanos é desviar a atenção de seu fracasso na tentativa de derrubar o atual governo. Luiz Parra, um dos alvos do governo dos Estados Unidos, foi eleito recentemente como presidente da Assembleia Nacional da Venezuela em sessão que não contou com a presença da oposição. A eleição não foi reconhecida por diversos governos, entre eles o norte-americano, o brasileiro e de vários países da União Europeia. Em resposta, a oposição venezuelana reelegeu Juan Guaidó como líder da Assembleia do país em sessão paralela e não reconhecida pelo regime de Maduro. Nosso ouvinte aqui participando, final de telefone 5794, não se identificou, mas mandou aqui uma foto mostrando o preço da gasolina em promoção na Avenida do Turismo. R$ 3,79. Espero que baixe mais, hein? Petrobras já anunciou redução de 3% do preço da gasolina lá na refinaria, mas de repente vem que vem pra gente, né? Esperamos muito, hein? E tá desde o ano passado esse preço de R$ 3,89, R$ 3,79, como diz aqui o nosso ouvinte também lá na Avenida do Turismo. A gente espera que continue assim, sem motivos nenhum para aumentar o preço desse combustível. Agora são 9h25. Moradores do ramal do Pau Rosa pedem asfaltamento da comunidade. Os detalhes com Tawane Costa. A
A dificuldade no escoamento da produção agrícola do ramal do Pau Rosa, localizado na BR-174, é uma das consequências da falta de estrutura no local. A rua principal da região está com vários buracos e intrafegável. Os moradores reclamam que a situação tem causado prejuízos à população que mora naquela região. Com o período de chuvas, as condições das comunidades só pioram. O produtor de hortaliças, Marcos Silva, conta o drama vivido pelos moradores. O ramal está num estado crítico, só buraco, e com a intensividade das chuvas agora nessa época, piorou a situação. O ramal tem 24 quilômetros de extensão e eles começam e só vão até o quilômetro 14, depois do 14 não vão mais. Sou produtor, assim como eu, tem vários produtores que estão sofrendo e a gente precisa escoar a nossa produção, para trazer para a cidade. O aposentado, que prefere não ser identificado, também relata a mesma situação. Ele diz que até o ano letivo das crianças está sendo comprometido. Compromete também o trânsito dos estudantes que ficam ilhados no período de chuva. E a gente está pensando seriamente nessa situação, porque nós temos 2 ladeiras aqui que ficam intransitáveis. Temos também uma ponte que tem que ser feita, que está precária. Fica difícil o trânsito nas estradas, o ônibus não entra. E a gente não sabe até quando vai esse sofrimento. A reportagem entrou em contato com a secretaria responsável, mas não obteve resposta. Aí a situação lá da comunidade do Pau Rosa, a gente tem uma nota, inclusive, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que afirma que vem trabalhando no ramal, assim como nas vicinais da região. Porém, por ser uma área de grande extensão, os trabalhos estão sendo executados de forma gradativa. A gente também está aguardando aí uma nota da Secretaria da SEDUC, ou se a escola for administrada lá pela CEMED também, a gente está aguardando uma nota, um posicionamento em relação às aulas naquela área, que ficam comprometidas também quando chega o período da chuva, porque não tem asfalto, e a comunidade ali fica prejudicada porque o veículo não consegue se locomover naquelas áreas por conta do barro, da buraqueira também. E a gente também está aguardando mais informações sobre a central de matrículas, matrículas.am.gov.br. A gente tem a informação que o site está sendo atualizado para melhorar o atendimento. Então, hoje começa o processo de transferência. Começa hoje, vai até quinta-feira. E tem pessoas que já acessaram o site e se depararam com esse aviso. Estamos atualizando o site para melhorar o atendimento. Voltamos em breve. Esse breve a gente não sabe que horas que vai ser, já que começa hoje esse processo de matrícula da rede municipal. Então a gente aguarda também um posicionamento da Secretaria de Estado de Educação. Agora são 9h28. Cresce em 8% o número de carros emplacados no Amazonas. A reportagem é de Gabriele Moura. Em 2019, 33.345 veículos nos segmentos automóveis e comerciais leves foram emplacados no Amazonas. Já em 2018, foram 30.827 veículos, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE, um aumento de 8% se comparado ao ano de 2018. O administrador Celso Maia Júnior fala os fatores que contribuíram na hora de planejar comprar um carro. A decisão de comprar um carro hoje foi baseada assim na necessidade da família, como ir para o trabalho, levar filho na escola, uma alternativa bem válida, apesar de ter alguns pontos que foram levados em consideração, como manutenção, consumo, preço dos combustíveis, é lógico, porque adquirir um carro a álcool, a gasolina. O colunista de economia da Band News, difusora FM, Marcos Evangelista, diz que o número mostra o crescimento do mercado automobilístico no estado, o que impulsiona também a economia local. Há um grande número de vendas cada vez maior, e isso aí reflete dinheiro entrando no mercado, porque aí vem a própria concessionária em primeiro ponto, aí depois vem as oficinas, vem aquelas lojas de acessórios, ou seja, há toda uma cadeia que é impactada positivamente quando há um aumento
de vendas de veículos. Não há uma expectativa de venda regional para o Amazonas, mas é projetada uma alta de quase 10% para o setor de vendas de veículos para 2020 em todo o país. Segundo a FenaBrave, a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, deve gerar mais empregos e créditos à população, ultrapassando a marca de venda de mais de 4 milhões de veículos emplacados. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. 9h30, 9h30 na capital amazonense. Atenção, condutor, o acesso à rua Emílio Moreira, a partir da Avenida Tarumã, permanece interditado, está bloqueada, permitindo apenas acesso local. Responsável já providenciando a desmontagem do palco. Ontem teve festa na Praça 14 de Janeiro e, por conta disso, montaram um palco bloqueando a via. Parabéns à Praça 14 de Janeiro, que hoje completa mais um aninho de vida. Então, atenção, condutor nesta área da cidade. O acesso à rua Emílio Moreira, a partir da Avenida Tarumã, permanece bloqueado, acesso apenas local. E temos também, tem mais informação aqui, de obra em via na rua Rio Purus, no Vieira Alves, por trás do Shopping Plaza. Agentes de trânsito estão no local, atenção na via, bacana, recebe aí essa pavimentação, esse tapa-buracos, essa obra aí na via, porque rua para alagar quando chove muito na capital amazonense, essa parte de trás aí do Plaza Shopping. Na Avenida Brasil também, o condutor que sai da Ponta Negra segue no sentido centro da cidade, enfrenta meio quilômetro de congestionamento na altura da Feira da Compensa e no sentido oposto, trânsito é livre, no sentido Zona Oeste. Ali nas proximidades do bairro Nova Esperança, tem alguns pontos de retenção para quem vai seguir pela rua Abílio Alencar ou quem segue direto pela Avenida Laguna. E vias liberadas, a Torquato Tapajós já tem via liberada, tinha uma ocorrência de trânsito no sentido bairro Centro, ali nas proximidades, ou passando o Conjunto Santos Dumont, a via já foi liberada, bem como na, Cacilda Pedrosa, na Cacilda Pedrosa, quem vai para o bairro da Paz, para Juricaba, para a Redenção, quem sai ali dos Franceses e pega a zona oeste de Manaus, a via também já foi liberada, passando o SOS Aldeia, que tem ali. Então, a via já foi liberada, trânsito normalizado nesta área da cidade. O Ministério da Saúde diz que a redução no número de potenciais doadores de órgãos no estado do Amazonas. Detalhes com Maurício Max. Os dados da Central Estadual de Transplante apontam que houve queda de cerca de 42% no número de potenciais doadores de órgão no Amazonas. O CET é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde. A redução é verificada em um período de 5 anos. Em 2013, a Secretaria de Saúde registrou 129 notificações e apenas 17 se tornaram doadores efetivos. Já em 2018, esse número caiu para 96. 12 deles se converteram em doações confirmadas. Atualmente, o Amazonas realiza somente transplantes de córnea, procedimento que envolve o tecido dos olhos. No ano passado, 153 cirurgias desse tipo foram realizadas. O coordenador e médico cirurgião de fígado, Marcos Lins de Albuquerque, afirma que o número foi baixo pela redução em equipes. Uma delas, com o maior número de cotas, teve um problema com o licenciamento, então o serviço ficou interrompido por uns meses, até a vigilância sanitária e o Ministério da Saúde fazendo as vistorias e liberarem novamente o serviço. Ele acredita que em 2020 os transplantes possam aumentar. Em relação à doação de órgãos, Marcos diz que em mais de 50% dos casos, os familiares negam o procedimento mesmo que a pessoa em vida tenha autorizado. Para Gari Lucimar Alves, a doação do rim do filho, apesar de difícil, foi uma forma de ajudar o próximo. Eu decidi, tomei uma decisão na hora mais imprópria, mas ao mesmo tempo veio uma luz no fim do túnel que abriu minha mente, porque eu perdendo meu filho, eu sabia que em algum lugar alguém ia estar respirando, de uma forma, assim, tem um pedacinho dele, através da doação de órgãos. A previsão é que os transplantes de rim sejam retomados ainda no fim do primeiro semestre. Segundo o coordenador da SET, a estimativa é que de 2015 a 2019 já foram transplantados
doados 70 rins em amazonenses. Cerca de 400 pessoas aguardam o transplante do órgão no estado. Além do rim, fígado, pulmão e coração estão na lista dos solicitados. Nenhum dos órgãos são transplantados no Amazonas. 9h35, uma cartilha quer conscientizar jovens manauaras sobre o consumo abusivo do álcool. Detalhes com Ricardo Chaves. Uma cartilha educacional que visa conscientizar jovens sobre os malefícios do consumo exagerado de álcool é produzida por estudantes universitários do Amazonas. Informações da pesquisa de vigilância a fatores de risco e proteção para doenças, Vigitel, dão conta que 13,8% dos jovens manauaras consomem bebidas alcoólicas de forma abusiva. O projeto Construção e Validação de Cartilha Educacional sobre Alcoolismo para Estudantes Universitários é destinado a jovens universitários que tenham adquirido hábitos nocivos no consumo de álcool. A estudante de Educação Física, Vitória Araújo, relata que bebia diariamente. Por conta de problemas de saúde, mudou drasticamente sua rotina. Era exagerado de eu passar mal, de vomitar, de ter ressaca. Hoje em dia, depois que eu parei de beber, mudou minha disposição, minha clareza, sabe? Eu me sinto bem limpa. Meus novos hábitos, eu tenho alimentação saudável, eu tenho um hábito de acordar cedo, eu durmo bem, faço exercício e eu tô ótima assim. Com a intenção de reduzir os índices de consumo de bebida alcoólica no Amazonas, a finalista do curso de medicina da UEA, Rafaela Cruz, conta que o estudo trouxe uma reflexão e pode ajudar os jovens a se conscientizarem. Grande consumo, principalmente nas festas universitárias, eu acho que vai ser legal para a gente fazer um controle de danos, que é o nosso objetivo. Então, por exemplo, ensinar as pessoas a moderação e o que elas podem fazer para diminuir o risco de outros problemas, como, por exemplo, os acidentes de trânsito, né? Se for beber e chamar um Uber. O consumo abusivo de álcool mata mais de 3 milhões de pessoas por ano e 1 em cada 20 mortes está relacionada com o consumo de bebidas alcoólicas. É o que aponta a Organização Mundial da Saúde, OMC. A ingestão de álcool é a principal causa de morte de 15 a 24 anos de idade, segundo o último guia prático de orientação lançado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP. Agora são 9h37. A gente sabe que nesse início de ano muita gente busca melhorar cada vez mais a saúde. E muitos iniciam a chamada academia, né, as modalidades nas academias. Muitas pessoas adeptas disso começam principalmente no início do ano. Mas é preciso ter alguns cuidados para não serem acometidos por algum tipo de lesão. A gente tem uma reportagem sobre esse assunto com o Guilherme Guedes. Em época de final de ano, é comum estar na lista de promessas para o ano seguinte frequentar a academia, mas é preciso ter cuidado com as lesões. A universitária Giovana Marinho conta que após adoecer, percebeu que precisava se exercitar. Ela diz que toma algumas medidas para não se lesionar na academia. Porque eu fiquei bem mal ano passado, fiquei doente, e aí eu decidi que eu tinha que mudar os meus hábitos para minha saúde mesmo. Só que o que eu precisei fazer também agora, também acrescentar minha alimentação, né? Porque a gente sabe que a academia e a alimentação, elas andam juntos. E aí eu espero realmente chegar, comecei a seguir pessoas no Instagram, né, que tem esse mundo mais fitness, acompanhar como é que elas vivem, o que elas fazem. As lesões mais frequentes na academia localizam-se nas articulações do joelho e ombro. O servidor público Dário Mendes não consultou um profissional e acabou tendo problema nas articulações após entrar na academia. Encontro-me atualmente operado devido a uma lesão muscular ocorrida recentemente, tendo em vista uma fadiga muscular, ou seja, excesso de exercícios físicos, sem um descanso necessário para a musculatura. As pessoas, quando começam a fazer musculação, não atentam muito e esquecem que o músculo também precisa de um descanso. As dores nos músculos ocorrem quando são exageradamente tensionados durante os exercícios físicos como musculação ou treinamento em circuito, conhecido como funcional. O educador físico Bruno Rafael dá dicas para quem pretende entrar na academia. Então é muito interessante, principalmente para as pessoas que estão iniciando agora na prática da musculação, né? Sempre muitas pessoas impõem como meta para o ano seguinte praticar uma atividade física, emagrecer, independente de qualquer uma dos objetivos.
objetivos, é interessante fazer uma avaliação física com um profissional de educação física capacitado que vai diagnosticar vários pontos importantes, sejam benéficos ou sejam maléficos. Mas com orientação, atividades físicas oferecem muitos benefícios à saúde. A jornalista Rafaela Moreira conta que está acima do peso e os problemas de saúde apareceram. Super acima do peso, além de ter um problema hormonal, além da reeducação alimentar, eu tenho que fazer todo um tratamento hormonal para que isso fique instável. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu preciso emagrecer, que não seja por mim, mas seja pelo menos pela minha saúde. Antes de iniciar na academia, a recomendação é fazer uma avaliação física com um profissional de educação física e uma avaliação médica feita por um cardiologista. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Nove horas 42 minutos, último bloco do Band News Manaus. Muita informação para você. E a contratação direta de técnicos de enfermagem para a rede estadual de saúde segue até o dia 17 de janeiro no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. Com a contratação, os trabalhadores que estão ligados a empresas passarão a receber na Folha do Estado. A contratação é exclusiva para os trabalhadores terceirizados que já atuam na rede. O profissional que preencher todos os requisitos já sairá do local com o contrato em mãos. Uma sucuri de quase 3,5 metros é capturada em via pública no bairro São José, na zona leste de Manaus. A cobra estava em boas condições físicas, sem sinais de maus tratos e de imediato foi levada até o habitat natural, a uma área de mata. A ocorrência foi atendida pelo Comando de Policiamento Ambiental. Imagina, 3,5 metros. Deparar com uma bichinha dessa. Sai, mana, sai daí. Estão proibidas as distribuição e venda de canudos plásticos descartáveis em qualquer estabelecimento do Amapá. A lei foi publicada no Diário Oficial do Estado. É permitida somente a comercialização e distribuição de canudos considerados alternativos, feitos de papel ou de material biodegradável. Também é prevista a multa para os empreendimentos que descumprirem a lei. Será aplicada a multa em dobro nos casos de reincidência. E notícia boa aos condutores: a Petrobras reduz em 3% o preço do diesel e da gasolina para as refinarias. A medida entra em vigor nesta terça-feira. O último reajuste anunciado pela companhia para a gasolina foi em 1º de dezembro do ano passado e para o diesel no dia 21 do mesmo mês. Boemba, boemba, com José Simão. Fala, Simão! Buenos dias, Carlamada. Acorda macacada. Você viu que a Yara virou a nossa oficial do grito, né, presidente? Bom dia.
Olha, Yara, você tem fôlego de búfala. Bufalinha ainda, Bufalinha. né? Bufalinha pequenininha. É muito bom. Temos Brasil uma inteiro. piada pronta. Oba! Vamos lá. Piada pronta. Tudo pra gente assistir. Democracia em Vertigem. Olha, para entender o caso. Saiba mais. O filme brasileiro Democracia em Vertigem, de Petra Costa, que mostra que o impeachment da Dilma foi um golpe efetuado pelas elites, concorrerá ao Oscar de melhor documentário. And the Oscar goes to Dilma. Alô, internautas. Aqui. A internet tá pegando fogo. Imagina, chama. And the Oscar goes to Dilma. Dilma. Alô? Olha lá, tá chamando. Alô, minha filha. Alô? Ela recebendo o Oscar. Imagina o discurso, hein? Eu já vou mostrar já. Eu tenho uma série de breaking news aqui. Vamos lá. Boemba, boemba. Eduardo Bolsonaro, escalado pela TNT para fazer tradução simultânea da premiação do Oscar. Que bomba. Ai, com aquele inglês de chapeiro que ele tem. Inglês de chapeiro. Vai ser tipo assim, ó, Simão. Yeah, to the time you don't have goal, you make or Brasimum, or maybe Bachego, or maybe Inocente. But important que Bafana have control all the time. This is important now. I have 2 or 3 opportunities. All Em the primeira time. mão, a tradução simultânea da premiação do Oscar. Breaking news. Boemba, boemba. Lula será o comentarista com Glória Pires e Carluxo. O Lula vai dizer que foi um golpe armado pela CIA. Certo. Glória Pires vai dizer: não sou capaz de opinar. Bacana. E Carluxo vai dizer que o filme é uma fake news para derrubar o meu pai. E a Dilma já está preparando o discurso. É breaking news. Vai ganhar o Oscar e quem vai pegar a estatueta é a Dilma. Certo. E ela fará o discurso do Oscar. Histórico. Entrará para a história do Oscar. Vamos ouvir? Vamos ouvir. And the Oscar goes to Dilma. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Eita! Ninguém vai ganhar. Vai todo mundo perder. O Coringa, o irlandês, o Fênix. Presidente, Beijo, presidente. Bom Pilates. Até amanhã. Vertigem. Ai, que vertigem. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. São 9h48. Uma pesquisa compara a diversidade de répteis em floresta da Amazônia. Detalhes com Guilherme Guedes. O Brasil tem o terceiro maior número de répteis do mundo, com 795 espécies descritas. 753 são espécies de répteis escamosos como lagartos, cobras e anfisbênias, dentre quais 44% estão na Amazônia, com 189 espécies de cobras e 140 de lagartos. Um levantamento do Instituto Mamirauá estuda espécies de répteis e as respectivas quantidades em diferentes áreas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Amanã, Unidade de Conservação
população localizada na região do Médio Solimões, na Amazônia Central. A pesquisa revela que foram identificadas 55 espécies de cobras e lagartos na reserva. Devido ao grande número de espécies pouco conhecidas e a constante descoberta de novas espécies em diversas regiões do país, acredita-se que o número pode ser ainda maior. É o que diz o autor da pesquisa, o biólogo e pesquisador do Grupo de Pesquisa em Ecologia de Vertebrados Terrestres, Yuri Cobra. Até tem levantamentos desse grupo, né, de répteis, que não são os répteis grandes, né, que são os répteis de escama, que são os esquamatas. Tem estudos em várzea, poucos, mas tem. O que não tem muito é comparação. Então, assim, eu pegar um estudo onde eu emprego o mesmo esforço nos dois tipos de ambiente, de forma que eu consiga comparar um ambiente com o outro. Segundo o estudo, a pesquisa se destaca pois pouco se sabe sobre jararacas, corais e jiboias, como conta a bióloga Sinandra Fernandes. Ainda se sabe muito pouco, tá? De repente aos répteis e anfíbios, tem que se continuar esses estudos. Por quê? Se fala tanto em grande diversidade da Amazônia, alta diversidade da Amazônia. Mas o que prova essa diversidade? Os estudos. E colaborar com esses estudos para que a gente possa conhecer essa diversidade tão grande que se fala a diversidade da Amazônia. Incentivando pesquisa científica, estudando e divulgando para a população, para a comunidade. Em um ano de coleta na unidade de conservação, foram identificados 512 espécimes de cobras e lagartos, totalizando 39 espécies identificadas na terra firme e 30 nas matas alagadas de várzea. O trabalho conclui que os resultados indicam que a população de espécies na região é determinada pela complementariedade de espécies entre os dois tipos de florestas. 9h51, faltando 9 minutinhos para as 10 horas da manhã. Medidas devem ser anunciadas esta semana para tratar de benefícios do INSS no país. Tem muita gente, milhares de brasileiros esperando uma resposta do INSS. De Brasília, Isabel Mega. Com um cenário de filas do INSS em todo o país, o governo promete anunciar medidas na quarta-feira para tentar reduzir o problema. Esse foi um dos assuntos debatidos na reunião semanal que o ministro Paulo Guedes tem com os secretários do Ministério da Economia. As conversas ainda não produziram efeitos na vida do trabalhador. 2019 fechou com quase 2 milhões de pedidos pendentes de aposentadoria e outros benefícios, como auxílio-doença e pensão por morte. Um deles é do técnico de enfermagem Fábio Lemos, que diz que o dinheiro está fazendo falta. O médico me deu 4 meses e o médico falou para mim: Fábio, eu estou te dando 4 meses, mas vai ser difícil receber. O próprio perito que me deu o atestado, aí eu vim aqui falar para eles: falo para o médico, me dá um atestado que eu posso trabalhar, porque eu não consigo receber do INSS. Eu trabalho mesmo, eu trabalho com o braço quebrado, porque esse sistema não funciona. Na saída da reunião desta segunda-feira, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse que a pasta trabalha para resolver problemas como o de Fábio. Indicou que as soluções pensadas envolvem orçamento e reorganização administrativa. Quarta-feira a gente fala a respeito. A gente está conversando com o ministro e estamos validando as propostas e possibilidades internamente. Desde segunda-feira passada que a gente está trabalhando, porque tudo envolve orçamento, estrutura organizacional. Então a gente precisa ter essa responsabilidade de conversar internamente e buscar o respaldo técnico e jurídico. Uma das possibilidades é remanejar servidores de outras repartições e contratar terceirizados. 1.300.000 processos estão na fila de espera há mais de 45 dias, o prazo legal. O tempo de resposta tem demorado, em média, 59 dias. Por trás dessa sobrecarga estão as adaptações necessárias para que o INSS se adeque às novas regras da reforma da Previdência, que entraram em vigor há cerca de 2 meses. Até aqui, a perspectiva é de que o serviço volte ao normal até o final de junho, mas a demanda só aumenta com a chegada, em média, de 900.000 pedidos todo mês. 9h53 agora, e o Amazonas recebe doses da vacina pentavalente do Ministério da Saúde. Detalhes com Cindy Lopes.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS, dá início à distribuição de 25 mil doses da vacina pentavalente. As doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde e recebidas pelo Estado na semana passada. Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da FVS, Isabel Nascimento, crianças que não foram imunizadas no período definido no calendário nacional podem ser vacinadas normalmente com a chegada das novas doses. Seguir o mesmo calendário, claro, atualizando, né? Mas não tem nenhum problema. Elas vão continuar sim tomando a vacina. A dose que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite bacteriana deve ser aplicada em crianças aos 2, 4 e 6 meses com reforço após 1 ano de idade. Isabel reforça a importância da vacinação. Então, quando você completa o seu esquema básico de vacinação, que são 3 doses, que inicia aos 2 meses, você vai estar imunizando o seu filho contra essas 5 doenças. Então, que as mães procurem para levar seus filhos para atualizar a caderneta de vacinação. Na casa da industriária Adriana Oliveira, todos são imunizados. O cartão de vacina da filha é atualizado todos os meses. E eu acho muito importante, até mesmo porque a criança, quando ela nasce, ela precisa criar defesa no organismo dela, né? E ela precisa criar também anticorpos contra as doenças. A quantidade média de doses aplicadas mensalmente no Amazonas é de 18 mil. Durante o ano de 2019, o estado recebeu 159 mil doses. O fornecimento da pentavalente havia sido paralisado pelo Ministério da Saúde para todo o Brasil em julho, depois do produto ter sido reprovado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e na análise da Anvisa. E o assunto agora é esporte. Eu convoco aqui o Patrick Vieira, que está conosco a partir de terça-feira até sexta-feira, trazendo o noticiário do esporte local. Muito bom dia, Patrick. Muito bom dia, Arthur. Muito bom dia, Samara, e aos ouvintes. O Penharol apresenta elenco para o ano de 2020. O que você tem aí pra gente? Isso mesmo, o Penharol apresentou no domingo, no estádio Flório de Mendonça, o elenco que vai defender o time no Campeonato Amazonense de 2020, este ano. A cerimônia também foi marcada por um amistoso festivo diante do São Lázaro, campeão itacoatiarense de 2019. O Leão da Velha Serpa venceu por 2-1, com gols de Igor e Railson. O clube também trouxe jogadores experientes, como o atacante Nena, ex-Manaus, aquele atacante que errou contra o Sobradinho o pênalti em 2018 e o 2018 o Manaus não subiu. Aí ele foi lá pro Penharol, né? Não deixa de ser um ótimo jogador. Ele tem 38 anos e é bem experiente. O volante meia Felipe Gaúcho, de 33 anos, ex-ACEV, mas com um currículo recheado, principalmente em Goiás, entre outros jogadores. A estreia do clube no Amazonense é no dia 22 de janeiro contra o Princesa dos Solimões. A partida ocorre às 7 horas da noite no estádio Gilbertão, em Manacapuru. Agora, Patrick, fala pra gente, o Iranduba masculino anuncia um pacotão para o Amazonense. Isso mesmo, Samara. Além do meia Thiago Bonfim e os atacantes Kaique e Lucas Espiga, outros 15 nomes foram confirmados. Desde 7 são da base. Os mais conhecidos do torcedor amazonense são os goleiros Bruno Saul, ex-Manaus e tetracampeão mesmo sem entrar em campo, e Nelsinho, ex-Clipper, além do volante e meia Werley. O time também promoveu o lateral direito Ricardinho, que chegou a atuar no profissional em 2019, e Andreu Rodinha, destaque da base amazonense, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Holanda no ano passado. Outro que tem respaldo é o lateral esquerdo da Saev, ex-Sul-América e com experiência no futebol europeu. No total são 18 nomes, sendo 3 goleiros, 2 laterais, 1 zagueiro, 2 volantes, 4 meias e 6 atacantes anunciados. O que não vai faltar é gol. O Iranduba estreia no Campeonato Amazonense no dia 23 de janeiro contra o Nacional, no estádio Ismael Benigno, a Colina. Eu falei isso aqui e repito rapidamente, por conta do nosso tempo. Os clubes estão trazendo jogadores bons, né, para essa temporada. Possivelmente essa vai ser uma das melhores temporadas do Campeonato Estadual. Os clubes amazonenses estão bastante fortes e vai ser bem disputado. Isso aí, vamos acompanhar. Patrick, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã, Arthur, Samara e aos ouvintes. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere.
Camila, a sua xará, Camila, tem 37 anos, falou que sempre gostou de fazer atividade física, mas depois que ela teve o filho, não conseguiu voltar às atividades como era antigamente e também não conseguiu mais manter o peso, vai ficando cada vez mais complicado. E ela quer entender o seguinte, ela usa frequencímetro e ela quer saber qual é a relação da taxa, né, que a gente fica com o coração ali, o batimento cardíaco com a queima de gordura. Ela quer saber que faixa ela tem que ficar, por quanto tempo, para conseguir emagrecer um pouquinho. Olha, Camila, é muito legal você ter sempre algum medidor, né? E isso facilita muito para os treinos, traz muita qualidade para os treinos. Agora, uma coisa que é legal você saber é que não existe, assim, uma faixa ideal para redução, por exemplo, de gordura. O que é importante? Normalmente, a gente faz, para a gente saber, primeiro a gente tem que detectar a frequência cardíaca máxima da pessoa. Então, esse é o referencial. Como que a gente calcula a frequência cardíaca máxima? A gente faz para homens 220 menos a idade e para mulher a gente faz 230 menos a idade. Então a gente vai tirar, por exemplo, uma mulher que tenha 40 anos e que tira de 230, 190 é a frequência cardíaca máxima dela. Isso é uma coisa estimada que a gente fala, bom, ela pode chegar e segura a fazer a 190 de frequência cardíaca máxima. Se você quiser uma coisa mais precisa e que é o mais ideal, é você fazer alguns testes e exames em laboratórios ou clínicas esportivas que fazem muito isso. É importante que você fique numa frequência cardíaca mais baixa para você aguentar ficar esse tempo todo, né? Se você quer fazer um treino, por exemplo, eu quero treinar para correr 5 quilômetros bem rápido e bem intenso. Provavelmente não vai ter tanta necessidade para você fazer treinos de 1h20, mas não quer dizer que se você fazer treinos mais intensos, você não vai queimar gordura também, né? Então, você precisa primeiro entender o que você quer dentro do seu treino, o que você quer atingir, por que você quer saber sua frequência cardíaca, então para ter um rendimento melhor em que exatamente, né? E aí você se programar semanalmente, mensalmente, anualmente, para ver qual que é o seu objetivo. Tem alguma dúvida? Faça como a Camila, escreva aqui para nós. A gente vai continuar nesse assunto que é muito bom. Nosso e-mail é informa@bandnewsfm.com.br. Nas redes sociais, o meu, @rvenere. E o meu, Camila, _ risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. A gente espera vocês. Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Terminando o Band News Manaus, tem uma última informação que a Polícia Rodoviária Federal apreende 120 unidades de perfumes importados na BR-174, próximo ao município de Presidente Figueiredo. Essa apreensão ocorreu ontem. A equipe, ao realizar a fiscalização a um ônibus que vinha de Boa Vista, encontrou com o passageiro as diversas unidades de produtos sem o documento fiscal de origem. Ao ser questionado pela equipe da PRF, a origem da mercadoria, o passageiro informou que havia comprado as unidades de perfumes na Guiana Inglesa. Então, muito cuidado às pessoas que vão para lá comprar perfume, comprar, enfim, importados e não trazem com nota fiscal. A fiscalização está redobrada nas rodovias federais e aqui não é diferente. A BR-174 contando aí com a fiscalização constante da Polícia Rodoviária Federal. Antes de finalizar, parabéns a todos os técnicos de futebol. Hoje é o dia do técnico de futebol. Bacana. Falando em futebol, a gente disse que o Patrick ia voltar amanhã. Ele tá de férias amanhã, de férias. Danado. Vou dar 2 dias só. Só 2 dias. Volta na sexta-feira mesmo. Sexta-feira. Tchau, Samara. Fique agora com o Band News no meio do dia, com Carla Bigato e Felipe Bueno.